Deixa eu achar aqui o que nós vamos conversar. Pronto, João 9. Ai, pastor, eu não fico falando de Jesus para ninguém. Comece, você vai ver quanta coisa boa vai acontecer na sua vida. Eu falava ontem com o Luiz Felipe. Eu e o Luiz, nós fomos no supermercado e depois, quando nós estávamos voltando, nós estávamos conversando. E eu falava para ele, filho, está na Bíblia que tudo que você plantar, você vai colher. Então, você aprenda o que você planta, porque você vai colher o que você plantar. Então, plante coisa boa. Aí ele foi, né, ele vai falando tudo que ele entende que tem que ser falado, que geralmente é muito positivo. João 9, verso 1. Deus tenha misericórdia da minha vida. Eu peço que o Senhor me use do jeito que o Senhor quiser usar. Eu estou aqui para ser uma ferramenta nas tuas mãos. Eu quero que a voz do Senhor alcance o coração do meu irmão, o coração da minha irmã, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Deixa só eu mudar aqui, porque fica fechando toda hora, se eu não colocar para demorar para fechar a tela. Pronto. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse, nem ele, nem seus pais pecaram. Isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou a terra com a saliva aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se, voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos, me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Meu Deus, olha que frase. O homem chamado Jesus. Quem? O homem chamado Jesus. A Bíblia diz que há um só Deus, um só Senhor e um mediador. O que é mediador, pastor? Que está no meio, que está entre o homem e Deus. Um só mediador, Jesus Cristo. Jesus Cristo, homem. Quem está entre o homem e Deus? Quem? Jesus Cristo, homem. Não pode deixar essa palavra fora. Porque se não é o Jesus Cristo, homem, não tem sangue derramado. Se não tem sangue derramado, não tem perdão de pecado. Se não tem perdão de pecado, não tem salvação. Se não tem salvação, não tem céu. Se não tem céu, nós estamos tudo enrolado.
Então é importante eu começo a conversa a partir dessa frase: o homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus. Esse homem chamado Jesus, eu não assisti, eu vou fazer igual o Silvio Santos. Quem assistia domingo no parque? Ninguém. Só a irmã Roseli e eu. A irmã Ângela também. O Claudinei, o Ricardo. Quem mais assistia domingo no parque? Sueli, Terezinha, está começando a aparecer. Mas ninguém, vocês não gostavam do SBT, não? Quem assistia Topa Tudo por Dinheiro? Topa Tudo por Dinheiro. A turma quer saber do dinheiro. Domingo no parque. Quem que assistia domingo no parque? Aumentou agora as mãos. O Silvio Santos, ele falava: tem o filme tal. Eu não assisti, mas a minha filha número 1 assistiu. Minha filha número 2 assistiu. Minha filha número 3. Vocês lembram disso ou não? E é bom, então eu vou fazer igual o Silvio Santos, né? Igual o Silvio Santos. Não vou jogar um aviãozinho de dinheiro. Não adianta nem ficar esperando o avião passar por cima aí, que não vai passar. Eu não assisti, mas tem muita gente que assistiu e disse que é bom. Já baixei o aplicativo, eu quero nos próximos dias, não vou precisar quando, mas eu quero dar uma xeretada. Mas eu só ouvi coisa boa a respeito disso. Se eu falar errado, você vai me compreender, porque eu sou brasileiro, eu não sou inglês, então a minha pronúncia do inglês não é das melhores. The Chosen. Quem já ouviu falar The Chosen? Já viu? Já assistiu? Você está igual eu, então. Você ouviu, mas não assistiu. Você já assistiu, Rose? Assistiu, Diana? Já assistiu? Mais alguém? Já assistiu, Renilda? Está gostando? Está sendo bom? Então pode assistir, porque a Renilda falou que é bom. Se você assistir e não gostar, depois você conversa com a Renilda. Combinado? É uma produção. São séries que retratam. Eu estou falando que eu não assisti. O que eu não assisti, mas é algo que é positivo. Pode saber, porque eu fui atrás de ver a crítica a respeito do assunto. E o que eu estou falando com você aqui não está fora da mensagem. Eu estou dando para você alguma coisa além do que está proposto dentro da leitura. Estou dando para você lição de casa. Às vezes sobra tempo. E no tempo que sobra, a pessoa às vezes faz tanta coisa que não traz a edificação. Então isso aí, com toda certeza, vai trazer edificação. The Chosen retrata Jesus na terra e mostra a perspectiva do homem olhando para um Jesus homem. Porque às vezes, para algumas pessoas, esse assunto é bem resolvido, bem fácil. Mas para algumas pessoas é meio complicado de tentar imaginar, mas como que era Jesus? Como que Jesus agia? Como que Jesus fazia? Então, esta série, ela é uma série que retrata bem e vai contribuir. Pastor, eu tenho dificuldade. Ainda ontem eu conversava com um jovem a respeito disso. O jovem falando: pastor, eu quero, mas eu tenho dificuldade com algumas coisas para entender. Eu ainda tenho alguma dificuldade. Por quê? Porque a pessoa começa a ouvir, e hoje em dia o irmão, a irmã sabe, não é nenhuma falta de respeito, mas sabe que hoje a informação ela é muito mais do que há 40 anos atrás. 40 anos atrás não tinha Google para pesquisar nada. Eu estou falando com você uma coisa aqui. Se eu falar qualquer coisa fora, você ficar na dúvida, você vai no Google aí rapidinho. Até internet livre para você tem. Coisa que, imagina, até outro dia tinha que ir numa lan house. Hoje você vem para o templo, no templo tem internet livre para você. Então, veja. Multiplicou, é muita informação. E às vezes, por causa da informação, está na Bíblia, o contexto é um outro contexto, mas a Bíblia está aí para ser pensada.
A letra mata, o que vivifica é o espírito. Tem muita gente com muita informação morta. Tem muita gente muito sabida, muito bidu demais, morta espiritualmente. Seja no contexto bíblico, seja em outro contexto, porque são muitas as pessoas inteligentes que estão longe de Jesus. Então, esse jovem fala, pastor, e é um jovem muito inteligente, muito ativo no dia a dia, falou, pastor, eu sei, mas é que eu fico questionando isso, questionando aquilo. Então, pense nisso, estou aqui no verso de número 11, está ali ainda, né? Está ali, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva. Quem? O homem chamado Jesus misturou terra por quê? Para quê? Ele misturou terra porque um dia, agora nós vamos voltando para o verso primeiro, Vitor. Saio da introdução da nossa conversa e vamos para o verso primeiro. Um dia ele passava em um determinado lugar, e quando ele passa em um determinado lugar, a Bíblia diz que ele vê o cego de nascença. A Bíblia diz que ele vê, Jesus vê. Jesus vê o quê? Vê quem? Ele vê um cego. E esse cego era cego de nascença. Eu não vou ficar aqui com você, irmão, tentando conjecturar, imaginar, pensar situações. Mas a Bíblia fala assim, Jesus viu. Os familiares daquele cego viam ele? A Bíblia não diz que não viam. Mas também não diz que viam ele. E quando diz não vê, não quer dizer que não vê com os olhos, com a terra de comer, não é assim que fala? Quando diz não vê, às vezes a pessoa até está vendo, mas ela não está enxergando a pessoa no nariz da outra. Está cheio de gente assim que vê pessoa precisando de ajuda todo dia e não enxerga a pessoa que precisa de ajuda. Está cheio, né? Então, você entendeu a colocação. Jesus viu. Os outros viam? Não está nem registrado que viam e nem que não viam. Pelo menos aqui no início da nossa conversa, não. Aí Jesus passa e Jesus vê aquele cego. Quando Jesus vê, Jesus prontamente ele tem que se posicionar diante dos discípulos, porque olha os discípulos. Os discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Os discípulos viram. Mas olha os discípulos onde eles vão. Alguém fez alguma coisa errada. Porque ele nasceu cego. É cego. O pai ou a mãe? Quem foi que fez a coisa errada? Ou os dois? Quem pecou? Este homem ou os pais? Para ele nascer cego. E isso é uma coisa muito costumeira e comum dos seres humanos, de uma maneira geral. Querer ficar procurando resposta para as coisas. Querer ficar achando culpado. Porque o nosso casamento está assim, o culpado é fulano, o culpado é Beltrano. Que o nosso filho está assim, a nossa filha está assim, o culpado é fulano, o culpado é Beltrano. Que a nossa empresa, nosso negócio, nossas finanças está assim, que o culpado é fulano, que o culpado é ciclano. É muito comum querer procurar gente culpada, querer carimbar alguém como culpado. Culpado. É muito comum. Os discípulos estavam fazendo isso aqui. Os discípulos estavam falando, mestre, nós vamos carimbar quem? Como culpado. Nós vamos carimbar o cego, o pai, a mãe ou os pais? O pai e a mãe junto. Quem que nós vamos carimbar? E aí Jesus, no verso de número 3, ele conversa dizendo assim, se fosse nos dias de hoje, diria, né? Calma, desarma, relaxa, suave, e assim por diante. Jesus fala assim, nem ele e nem os pais pecaram. Nem ele e nem os pais. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E eu acho importante nós fazermos agora uma parada aqui, E isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Ele pediu para nascer cego? Não pediu, mas ele nasceu cego. A mãe, o pai fizeram alguma coisa
errada, por isso ele nasceu cego? A Bíblia diz que não. Mas ele nasceu cego. Ele nasceu com determinada dificuldade. É hoje em dia portador de uma deficiência dentro do contexto da inclusão social. Ele nasceu portador de uma deficiência. E aí, como que tá? Como que é? Ele nasceu cego. E as pessoas estão querendo saber por que ele nasceu cego. Por que está assim? Por que é desse jeito? E Jesus fala, com outras palavras, mas ele fala assim, ó, vamos parar de achar culpado pelo problema e vamos procurar encontrar a resposta. Fala para quem está pertinho de você, mas você fala com carinho, né, com jeito, com cuidado, porque às vezes a pessoa ela não gosta muito de ouvir determinadas coisas. Fala assim, ó, é importante nós não ficarmos procurando culpados, mas buscarmos respostas. Você não veio aqui, irmão, procurar culpado. Você veio aqui para buscar resposta. Se você vier aqui procurar culpado, eu vou te adiantar, você estará equivocado. Equivocada. Você vai com todo respeito. Você sabe que eu te respeito e muito. Se você vem para cá ficar procurando, naquela condição da multidão. Na multidão anda um grupo de crítico que reclama de tudo, nada tá bom, tá tudo ruim. O crítico é assim. Junto do crítico na multidão tem o curioso, que quer saber o que é, o que não é. Quem que é o culpado? Cai fora, irmão, isso daí não é uma fria, isso aí é uma roubada, isso aí não é legal. Tanto se colocar na posição de crítico, quanto se colocar na condição de curioso. Para nós isso não é legal, para nós isso não é uma boa. Havia um terceiro grupo que acompanhava Jesus na multidão, e esse terceiro grupo era o grupo dos que precisavam de Jesus e estavam seguindo Jesus porque estavam buscando uma resposta. Então você não veio aqui para outra coisa, senão para buscar uma resposta. Quando isso entra no nosso coração, tudo muda. O nosso jeito de olhar para a igreja, templo, instituição, muda. O nosso jeito de olhar para o irmão, para a irmã, muda. O nosso jeito de olhar para a diaconisa, para o diácono, muda. O nosso jeito de olhar para o pastor, de olhar para o altar, muda. O nosso jeito de olhar para a vida em Cristo muda. Porque nós passamos a pensar, opa, pera lá, eu preciso de resposta. E quem precisa de resposta não tem tempo para ficar procurando problema. Quem tem tempo, quem precisa de resposta não tem tempo para ficar procurando problema. Você quer ver uma pessoa que está com tempo sobrando? Geralmente é aquela pessoa que está com problema e está procurando mais problema. Tem gente que é o tempo todo procurando problema. Olha, eu estou com os problemas aqui, mas na verdade eu queria mais problema. O que eu faço para arrumar problema? Vou arrumar problema com a minha mulher. Vou arrumar problema com o meu marido. Não, vou arrumar problema com o meu filho, com a minha filha. Vou arrumar problema com o meu patrão, com a minha patroa, com o meu supervisor, com o meu encarregado, com o meu vizinho, com a minha vizinha, com o meu amigo, com a minha amiga. Tem gente que fica procurando problema. Irmão, nós não temos tempo para perder procurando problema. Nós precisamos procurar resposta. E é isso que Jesus está falando. Nem esse, nem aquele. Isso tudo aconteceu para que fosse manifesto a obra de Deus na vida dele. Então, tem algo a ser manifesto na minha vida e na sua vida, através das dificuldades que nós estamos passando. Você pode, eu não sou aqui o dono da verdade é Jesus. Eu estou aqui na condição de irmão mais velho, propondo para você pensar algo. Porque às vezes você está pensando muito no problema. Às vezes você está querendo muito achar culpado do problema.
Às vezes você está muito incomodado com uma coisa, com outra coisa, e está esquecendo que tem problema para ser resolvido. Eu falo porque às vezes eu caio nessa armadilha. Eu tenho muitos problemas a serem resolvidos. E eu não posso ficar caindo na armadilha de ficar procurando culpado, ficar procurando mais problema. Eu tenho que buscar em Deus a resposta para aquilo que eu estou enfrentando hoje. Jesus fala, isso aí é para que fosse manifesto na vida dele a obra de Deus. Deus tem uma obra na sua casa, na sua vida, na sua família. Ainda essa semana eu conversava com uma pessoa falando disso daí, da importância. O tema da nossa conversa era batismo com o Espírito Santo. Para quê? É real? É necessário? Para os dias de hoje? Realmente não é necessário. Não é. Para quem não está disposto a fazer a obra de Deus, não tem necessidade. Vai ser batizado com o Espírito Santo, vai falar em línguas estranhas, para quê? Que batismo com o Espírito Santo, capacitação sobrenatural, é para quem coloca a vida à disposição do reino. Opa, eu entendi que eu fui chamado para fazer a obra. A obra não é de homens, a obra é de Deus. Obra de homem, tocar. Para tocar tem que ser cheio do Espírito Santo para tocar? Não. Porque está cheio de lugar por aí de gente que não tem nada do Espírito Santo e toca bem. Para tocar tem que estudar, tem que treinar, tem que fazer aula, tem que pegar a cifra, pegar a partitura e demanda. Então, eu peguei o exemplo da música para colocar para a nossa reflexão. A obra, ela não é física, embora ela se torne física saindo do campo espiritual, mas a obra de Deus ela é espiritual. E sendo ela espiritual, nós não temos chance nenhuma contra os principados, as potestades, as hostes de maldade que atuam nas regiões celestiais. Nós não temos, irmão. Nós não temos chance contra demônio. Chance nenhuma. Nenhum de nós. É porque você é fraco na fé. Tá tudo bem. Pode pensar do jeito que você quiser pensar. Mas nós não temos chance nenhuma. Se nós não tivermos a capacitação vinda do alto sobre a nossa vida. E Deus, Ele sabe que a nossa condição. E aí Ele fala assim, bom, quer fazer minha obra? Quer fazer minha obra na sua casa? Orar, jejuar, abençoar sua esposa, orar, jejuar, abençoar seu marido, orar, jejuar, abençoar seu filho, sua filha, abençoar sua família. Então receba a capacitação sobrenatural, porque na sua casa há uma luta espiritual, e essa luta espiritual, ela será vencida com ferramentas ou armas espirituais. Aí a coisa muda. É a mesma coisa que nós pegar aqui. Não sei se você gosta de futebol ou não. Eu até gosto, mas não está dando para jogar futebol por esses dias. Centroavante bom, camisa 10, bom. Pensa num cara bom de bola. Eu não sei porque vocês estão rindo. Eu sou bom. Pela fé eu sou bom. Aí pega qualquer um de nós aqui que joga futebol, vai colocar para jogar junto com um grupo de jogador profissional. Vamos ver a cor da bola? Os irmãos, sim ou não? Não. Por que não? Porque os caras são profissional. Eles treinam 5 dias na semana. Eles comem só o que o fisiologista e o nutricionista permitem que eles comam. Eles são monitorados. Você já viu que eles andam com um negócio igual sutiã aqui agora? Eu não sabia, diz aquilo ali, dá tudo, quanto ele andou, quanto ele respirou, eu não sabia, é eletrônico. Você já viu, Kevin? É uma coisa fora, eu já vi, mas não sabia que tinha. Aí eu fiquei sabendo, falei, que coisa, hein? Aí nós vamos querer competir com essa turma? Nós não vamos conseguir. No mundo espiritual é a mesma coisa. Se nós formos somente com a nossa cara e com a nossa coragem no mundo espiritual querer batalhar contra regiões celestiais, contra hostes espirituais,
hostes de maldade, e assim por diante, nós não vamos vencer. Por isso que ele fala. Eu estou aqui falando com você, para que manifestasse a obra de Deus na vida dele. Estou aqui no versículo 3. Para manifestar. Então, por quê? Por que manifestar? Como manifestar? Quando manifestar? Deus tem algo para fazer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E é para ontem que Jesus está voltando e cada dia Ele está mais perto. Às vezes são dificuldades ali que são facilmente resolvidas se encaradas com a devida seriedade. Mas às vezes a pessoa não encara com a devida seriedade. Ela deixa para depois, amanhã eu vejo, depois eu penso nisso. Bom, enfim. Então, por que disso? Quem que é culpado? Para de procurar culpado. Entenda que ali há uma oportunidade para Deus manifestar a obra, a graça, o poder, o favor, a bondade, a misericórdia dele na vida da pessoa, naquela casa, naquela família e assim por diante. Verso 4 e verso 5. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus é a luz. E com isso ele estava dizendo para eles ali, tem um tempo certo, viu? Tem um tempo certo. Nós não temos tempo para perder. Nós não podemos perder tempo com nada. Tem muita gente perdendo tempo com muita coisa. E Jesus aqui ele está falando para eles lá. Nesta ocasião, hoje ele está falando para nós aqui, não fique perdendo tempo, porque o tempo é curto, e eu estou voltando. Nós não temos tempo para perder, irmão. Nós não temos, Jesus é disso que ele estava falando para eles lá. Eu sou a luz do mundo, eu estou aqui, agora é hora de fazer o que tem que ser feito, agora é hora de resolver o que tem que ser resolvido. E tem gente que fica, porque eu sou muito novo, vou esperar quando eu for mais velho. Tem gente que fala, agora eu sou muito velho. Se eu tivesse conhecido Jesus quando eu era mais novo, quer dizer, quando é mais velho, porque não conheceu quando era mais novo. Quando é mais novo, porque vai deixar para quando ficar mais velho. E vai servir Jesus quando? Vai fazer a obra de Deus quando? Vai trabalhar para Deus quando? Tem gente que não... pastor, de verdade, eu nem estou muito preocupado com isso. Eu sei, tem muita gente que não está preocupada com isso. E aí a pessoa fica vendo a casa, a família, o marido, a esposa, o filho, a filha, o neto, a neta, e assim por diante. Fica vendo tudo indo, ruindo nas mãos do inimigo. Será que é à toa que nós estamos aqui num domingo de manhã? A piscina está cheia, a água quentinha. Será que esse batistério aqui não está cheio para algum familiar seu, não? Que você não falou de Jesus para ele, não trabalhou nele, não jejuou por ele? É uma pergunta que nem estava no esboço e o Espírito Santo mandou fazer para você. Será que não tem algum amigo seu, algum conhecido seu, algum familiar, algum patrão, alguma patroa que era para estar passando pelas águas hoje, você sentado aí para bater palma pela vida dele? E você não fez a lição de casa? Eu não fiz a lição de casa? Será? É uma boa pergunta para a gente ir embora para casa, pensar durante 30 dias, porque daqui 30 dias tem batismo de novo. Uma boa pergunta, irmão, para a gente pensar. Opa, pera lá, estou aqui, a água está aí. E aí, como que nós vamos desenrolando o assunto? Verso 6. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão. Quem cuspiu no chão? Jesus. Misturou terra com guspo, com saliva. Aplicou a terra com a saliva nos olhos do cego. E aí alguém vai falar, imagine o pastor, se o pastor cospe no chão, mexe a capoeira, imagine hoje, irmão. A pessoa fala, eu estou mudando de igreja. Estou indo para a igreja A, para a igreja B ou para a igreja C. Onde já se viu o pastor fazer uma coisa dessa? Por muito menos a turma muda de igreja, igual muda de roupa. Irmã, olha aqui, é só ler o texto. Jesus pega, Jesus cospe no chão, mistura a terra, aplica a saliva nos olhos do homem.
Alguns vão olhar e vão falar, puxa vida, mas precisava disso? Assim tem muita gente que olha e fala assim, mas batistério, precisa disso? Precisa de batismo? Precisa de batizar? Precisa de entrar na água? Tem muita gente que fala, não fala do cuspe, fala do batismo. Não, mas não precisa. Quando eu era criança, eu fui batizado. Foi derramado água na minha cabeça e você confessou Jesus? Tem foto ou tem vídeo de você confessando Jesus ali como Senhor e Salvador da sua vida? Você dizendo publicamente, que eu li com você o texto aqui. Você dizendo publicamente, eu aceito Jesus como o Senhor da minha vida e eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero viver uma nova vida em Cristo Jesus. Tem foto? Tem vídeo registrando você com 2 meses, 3 meses, 4 meses, confessando Jesus? Ah, pastor, tem a foto, mas eu não falava ainda. Então, parece que está na Bíblia que aquele que confessar será salvo. Parece que está na Bíblia. Nós lemos a mesma Bíblia junto aqui hoje, sim ou não? Você vê, irmão, que às vezes a gente vai meio, não, pastor, vamos lá, nós vai na boa, nós vai sossegado, nós vai suave na nave, e por isso está cheio de gente indo para o inferno. Por isso está cheio de gente indo para o inferno. Porque é muito suave demais. E porque é suave demais, a pessoa não ajusta o que tem que ser ajustado. Não ajusta, não ajusta. Então está aqui, ó, passou saliva com barro, com terra. Verso de número 7. Vá o quê? Já projetou ali ainda não? Já projetou, olha lá. Vá, se foi se lavar, quer dizer que precisava de... Parece que a água anda junto na vida de quem precisa de salvação. Parece que anda. O homem levantou-se, ou o homem lavou-se e voltou. Eu esqueci. Puxa vida, você pede para Deus ter misericórdia da minha vida. Eu mandei para você na lista de transmissão de membros. Se o Vitor conseguir fazer isso aí, se não der, não tem problema. O principal agora é você projetar direitinho aqui. Se você conseguir fazer, eu mandei um vídeo para você do rapaz que entrou nas águas do batismo cego e saiu enxergando, não mandei? Você viu, né? Eu não vi, porque você não está na minha lista de transmissão. Não está porque não quer, porque se você quiser, eu te coloco lá e te mando mensagem todo dia. O homem entrou no tanque de batismo, entrou cego e saiu enxergando. E ele esperou um tempo para poder testemunhar, porque muitas pessoas têm dificuldade até de crer nisso. A gente tem testemunho de gente que entrou fumando, saiu liberto do cigarro. Testemunho de gente que entrou bebendo, saiu liberto da bebida. Testemunho de gente que entrou... eu podia falar uma lista de coisas. Tem testemunho de gente que entrou nas águas e mudou a história a partir das águas. Você vê? Aqui fala assim, ó, ele quem? O cego. Fez o quê? Lavou o olho. Lavou o olho com o quê? Com água. Mas lavou por quê? Porque tinha lodo feito com saliva e poeira no olho dele. Aí ele pega, e a Bíblia diz que ele volta vendo. Os vizinhos que em outro momento viam, os vizinhos viam. Como que os vizinhos viam aquele rapaz? Verso 8. Como que os vizinhos viam? Mendigando. Lá vai um mendigo. Olha o mendigo vindo. Olha o mendigo indo. Assim tem muita gente que vê as pessoas com dificuldade no dia a dia. Lá vai o pingaiada. Lá vai o noia. O noia já vai para a biqueira. Lá, está indo o noia. Está cheio de gente assim, que vê desse jeito. Lá vai o sem vergonha, já está indo na casa da outra, o ordinário. Está cheio de gente vendo. Eles viam o mendigo, eles viam o mendigo, e aí começaram a conversar. Não é ele, não é ela. Não, é ele, aqui não fala de ela. Não é ele, é ele mesmo. Aí, não é. E o mendigo, ou o cego, ou aquele homem, escolha o jeito que você quiser,
enxergar aquele rapaz, ele fala assim, ele dizendo, sou eu mesmo. Eu agora sou uma nova criatura. Eu encontrei, ou eu me encontrei, ou eu fui encontrado. Por quem? Pelo homem chamado Jesus. Irmão, eu acho que ele merece palma. Mas não merece pouca palma, não. Merece palma com vontade e com palavra de gratidão. Esse homem chamado Jesus mudou história e continua mudando histórias até hoje. Por favor, fica todos em pé, porque nós precisamos finalizar a conversa. Nós vamos fazer nesse momento uma oração em cima do que nós conversamos, para que Deus, no decorrer da semana, ministre melhor sobre a sua vida essa palavra. Tá bom? O Bruno, Bruno, eu estou falando certo, né? Bruno, eu não sei, de repente no meio do caminho você falou, pera lá, o pastor está falando, e eu estou afim, eu vou entrar nessa água aí, vou sair daqui hoje renovado, transformado. Roupa para você tem, já está até separada a roupa no seu tamanho, você não sabe, mas já está pronto. Toalha para você se enxugar, tem. Chá para você não ficar tremendo de frio, tem também. Só não vai batizar se não quiser. Se você quiser batizar, você já pode sair ali, ó, que o diácono já está te esperando para ajudar e nós vamos te batizar aqui nessa manhã, tá bom? Converse com Deus. O que Deus falar com você, nós estamos aqui para te ajudar. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado, muito obrigado pela vida desse irmão, obrigado pela vida dessa irmã, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de pensarmos juntos na Tua palavra. É uma rica oportunidade, é uma oportuna reflexão, porque nós vivemos dias maus, dias difíceis, e nós precisamos ouvir, entender e aprender que o homem chamado Jesus continua agindo, operando, transformando, abençoando pelo poder que há. No nome de Jesus eu oro e libero essa palavra sobre esse povo. Você recebe dizendo amém. Graças a Deus. Quem estava conosco até agora pela transmissão, Deus te abençoe e tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui.